Bom dia, muito bom dia, né? A gente fica super feliz de voltar aqui, né? É sempre muito bom, entre corações tão queridos assim. Para começar e de certa forma nos ajudar na harmonização, vou fazer uma leitura de um capítulo 135 do livro Vinha de Luz. E a gente escolheu ele, não à toa, ele tem muita relação com o que a gente vem tentando, né, trazer. Ele é um capítulo que chama Paz. É um comentário de Emmanuel em cima de uma passagem da carta de Paulo aos Efésios. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a admoestação e as advertências do Senhor. E o comentário de Emmanuel é assim: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procuram prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções da humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis a receber-lhes o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, e solicitando-lhes a cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar, enfim, o divino dom do equilíbrio. A partir dessa introdução, né, a gente agradece muito, né, a colaboração abnegada de Chico, né, a colaboração iluminativa de Emmanuel, que tanto nos ampara e nos ajuda no entendimento, na codificação, nessas chaves que Jesus nos traz há tantos e tantos anos e que temos tanta, mas tanta dificuldade no entendimento e, sobretudo, na realização. Somos muito gratos, Senhor, pela presença de todos, por podermos estar aqui, a doutrina espírita que nos ampara e nos ajuda, a todos os irmãos que nos cercam, que nos circundam, aqueles outros tantos que nem convivemos. Mas pedimos, Senhor, muita luz, paz, muita proteção a todos nesse momento que vivemos e que precisamos tanto do Evangelho, tanto do ensino e desse conceito que o Senhor
vem nos trazer. Muito obrigado, Jesus. Hoje, agora e sempre, nos acompanhe e que assim seja. O estudo da data de hoje, que nos foi reservado, é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Um capítulo muito bonito. E vamos nos ater a alguns itens do capítulo, né? Os itens de 1 a 4, 18 e 19, que vão encerrar um conceito muito importante. Um conceito, uma passagem muito conhecida, né? Que nós leremos, no qual Jesus não falava somente aquelas circunstâncias que o rodeavam ali na Galileia. Ele falava a humanidade, conceito esses que vão se postergar e vão se fazer cada vez mais vivos. E tanto precisamos ainda hoje nesse conceito perpétuo, né? O conceito encerra uma ideia do trato, do cuidado com a infância, né? E aí eu deixo aqui uma observação, que a gente sabe que Jesus nessa passagem usava ali a criança como um símbolo, né? Um símbolo material, porque um modelo perfeito de pureza, um modelo perfeito de humildade, somente poderia ser, né? O Cristo, um espírito puro, né? Um espírito perfeito, como nos fala a pergunta 625, né? Que ele é o nosso guia e modelo. Então a passagem, né, ela vem no item 2. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará nele. E abraçando, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Essa passagem, ela é importante, todo mundo já ouviu muitas vezes falar dela, ela é tão importante que ela está em 3, né, dos evangelistas, está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas. Essa passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo é a passagem extraída de Marcos, né? No item 1, Kardec faz ali uma costura com uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, né? Está em Mateus. Então, nessa amarração, né, desses 3 evangelistas, nos vem a importância desse estudo. E aí pensamos, né, logo pensamos, mas são 4 evangelistas, né, faltou João, e aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem de 1863 que é um recado, uma advertência de João acerca dessa bela passagem em que João nos convida no entendimento, né, espiritual disso, né, alargando os horizontes com a chave espírita que tanto nos ajuda a abrir as portas do entendimento, né, que a gente precisa se entregar a Jesus com confiança, precisamos nos entregar ao Senhor na esperança, né, com aquele devotamento, com a pureza que as crianças, né, se entregam a nós outros, né, e acho que esse é o símbolo, né, que nos vem, né? Porque a pureza de coração, ela é inegavelmente, ela é inseparável da simplicidade de nos se portar, né? De como nos colocamos, né? Com a humildade, né? Toda uma exclusão dessa ideia de orgulho, de egoísmo, né? E por isso Jesus toma essa infância, né? Como um símbolo. E aí, por isso que eu quis deixar na introdução a ideia de que o verdadeiro guia é Jesus, né? É Jesus, né? Aquela criança, ela também é ali num processo de aprendizado, um espírito também, né? Um espírito velho, vamos assim dizer, né? Também em existência na busca de uma melhoria, né? da sua evolução. E aí o que eu pensei muito assim de como abordar esse tema, ele pode ser abordado de muitas formas, muitas belas formas, mas eu queria dividir isso em duas fases, né? 2 fases. Uma que é uma fundamentação, né? De como que se dá isso sob a luz
né, dessa chave, dessa luz divina que a doutrina espírita nos traz. Então, um entendimento, uma fundamentação sobre o desvelo espírita da infância e dessa relação com paternidade, maternidade. E o segundo e mais importante item é sobre uma reeducação, que eu acho que é o principal ensino ali nas entrelinhas dessa passagem, né? Nessa fundamentação, a gente tem ali na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, né? Que é tão revelador, que é tão completo e que precisamos assim realmente aprofundar o estudo sobre ele. Na pergunta 166, Kardec vem nos trazendo ali a partir da espiritualidade superior, né, a necessidade da encarnação, né, como como o viés da evolução, né, realmente a reencarnação como sendo um novo paradigma, né, que a gente precisa passar, né? E aí na pergunta seguinte, na 167, né, ele vem nos trazendo que a expiação e o melhoramento moral como uma das possibilidades, dos caminhos aí da reencarnação e da sua necessidade, né, da evolução espiritual, né, na atual existência, como na prévia, como na futura existência. E aí a pergunta que fica, uma pergunta óbvia, e tudo que é óbvio e o que não é óbvio, Kardec pergunta à espiritualidade, né, uma pergunta interessante, pergunta 383, que se temos existências sucessivas, né, se passamos por diversas existências nessa vida eterna, nesse espírito eterno que somos, por que passar pela infância de novo? E tantas vezes pela infância de novo? Tudo de novo, para quê? E aí a espiritualidade nos revela, né, que se o objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento, se é o aperfeiçoamento, é porque temos coisas para melhorar, obviamente. E é nesse período que somos mais permeáveis, somos mais flexíveis ao novo entendimento, né, aos novos conceitos. Na pergunta 582, você vê que esses ensinamentos eles vão se espalhando ali por todo o Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 582, ele linka muito bem com essa leitura que a gente fez do Vinha de Luz, né, no qual nos coloca que a paternidade, quando eu falo paternidade, é paternidade / maternidade, né, obviamente, é uma missão divina e um grande dever. E que Deus facilita o nosso trabalho, colocando ali naquela criatura uma estrutura frágil, mas frágil e ávida de ensinamento, sedenta de ensinamento. Mas, faz uma advertência no Livro dos Espíritos, há, infelizmente, aqueles que se preocupam mais em consertar uma árvore do que corrigir o mau pendor de um filho, o mau pendor de uma criança. Pois, como fala no Livro dos Espíritos, a criança enverga, durante aquele momento, né, uma túnica, uma veste de inocência, né? Que imagina se a mãe soubesse das existências prévias daquele filho, né, dos seus maus pendores, das suas dificuldades, se aquela criança já nascesse ali com os traços mais viris da sua personalidade. Não seria inevitavelmente o mesmo amor dispensado. E nada acontece por acaso e tudo na obra do Pai é inteligente. Vem ali sob a túnica da inocência para que dispensemos ali o nosso melhor cuidado, o nosso maior amor, para ajudar, sobretudo, aquele ser e a nós mesmos, né, a corrigirmos as nossas más tendências. Uma questão que a gente quer trazer mas como é que se dá esse processo, né, nessa fundamentação, né? Isso fala muito na pergunta 385, né? A gente começou na 100 e poucas, foi na 500, agora na 300, na 385. Mostra que, e a gente vê isso muito na literatura espírita, né? Que há um entorpecimento daquele espírito que vai se reencarnar, né? Desde antes ali da efetiva reencarnação. Até algum tempo depois, a gente não vai falar aqui em tempo, mas até algum tempo depois do nascimento, o que preenche ali esse período da infância
né? E esse entorpecimento das manifestações, das suas características, das características próprias daquele espírito, né, vão deixar as possibilidades, as portas abertas para um novo entendimento, para uma correção de rota, para um entendimento diferente, né, para o exercício, sobretudo, do amor. E nada acontece por acaso, porque nessa fase, exatamente nessa fase, é que a gente pode reformar os caracteres, pode corrigir alguma coisa, né? E aí tem uma passagem, uma parte do Livro dos Espíritos também, que eu acho muito bonita, que assim, portanto, e aí encerra aquele entendimento, mas por que da infância? Assim, portanto, a infância é não só útil, agora com esse desvio espírita do foco de luz no entendimento, não é só útil, ela é necessária, ela é indispensável, mas também é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. E a gente sabe da lei de amor, da lei de ação e reação, da vinculação de energias, assim, por empatia, daqueles espíritos afins, né? E aqui quero fazer um parênteses, assim, de que esse planejamento reencarnatório, esse planejamento familiar, e a gente aqui, sobretudo, está falando sobre família, esse planejamento familiar ele não acontece por acaso, não é um sorteio, aliás, o acaso não está no dicionário de Deus, né? Ele acontece, conforme fala nessa frase do Livro dos Espíritos, né? Uma consequência natural que regem as leis, né? Que regem o universo. Ele é muito estudado, ele é muito planejado, ele é muito desejado, né? E que aquele espírito pueril se encontra naquela família, naquele jeitinho, sob aquela condição, sob aquele formato, não é à toa, não é à toa. Há ali todo um planejamento, uma programação, e aí levanta a nossa necessidade de observação em cima de todas essas questões que são tão importantes e que tanto nos ajuda, né? A gente pode salientar aqui um livro muito bonito, Ação e Reação, tem alguns capítulos que destrincham assim muito bem esse círculo, esse planejamento, essa boa vontade daqueles que nos cercam, que torcem por nós, né? Nessa manifestação reencarnatória dos círculos familiares, né? Tem muitas famílias, né? Tenho aqui hoje o prazer, né, de ter 2 dos meus filhos na atual existência, né, estão aqui como meus filhos, né, ouvindo isso, e a gente tenta ali ainda aprender um pouquinho, né, de como fazer todo esse mecanismo, né, ainda apesar das nossas inúmeras dificuldades. E aí a gente pensa, quais os maus pendores nossos, quais os maus pendores dos nossos filhos, e que precisamos assim nos atentar sob a luz do Evangelho, com a chave espírita do entendimento, a tentar corrigir, a tentar trabalhar, né, sobretudo com o amor, né, porque nesse ciclo de vida, e nesse ciclo que eu digo é entendendo nós outros como os espíritos imortais que somos, em breve existência carnal, nesse ciclo todo, né, a chave de tudo é o amor, a pérola por excelência, conforme nos fala Paulo na carta aos Coríntios, né? A pérola do entendimento, a pérola do exercício é efetivamente o amor, esse amor que excede todo e qualquer entendimento, como fala Paulo também na carta aos Efésios, né? Com Mateus, uma frase de Mateus que a gente comenta muito, que é muito bonita, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? A gente pode trazer isso até para o nível da matéria, do filho, do amor dirigido a ele. Ali estará o seu tesouro, lá estará o seu coração, então cuide, né? Cuide. E aí, a partir do momento que a gente faz, de certa forma, uma fundamentação em cima da luz que a doutrina espírita nos joga, da luz que a doutrina espírita nos mostra, nos revela, todo esse entendimento, né, das criancinhas, né, que Jesus usou como símbolo, né? Não as impeçais, deixai vir a mim as criancinhas, e aí fazendo um pouco desse vínculo com a família,
com a paternidade, com a maternidade, com a importância de nos atentarmos a tudo isso, a gente vai falar um pouco sobre o que eu acho que me veio assim como um assunto palpitante do entendimento, que é sobre a educação. Sobre a educação. E aí, a partir dessa base, a gente quer tratar a educação. Há um livro psicografado por Chico. Vou tirar porque eu estou com calor, viu, gente? Licença. Há um livro trazido por Chico, por Emmanuel. Fala que falar de Jesus nos aquece o coração, né? Aí, mesmo nesse frio, a gente fica com calor. Sobre educação, e é um livro chamado A Criança é o Futuro. A Criança é o Futuro. E o livro, o capítulo chama A Criança é o Futuro, e o livro chama Coletâneas do Além. Você vê que coletâneas no sentido da importância. A importância. Então, se a criança é o futuro, Emmanuel nos traz, e olha como atual é isso, frente a todas as patologias, e aí a gente pode pensar no nosso íntimo, a todas as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas doenças, e não digo aqui as doenças físicas, né? Eu digo do entendimento, e a gente pode pensar também na criatura humana, na sociedade. Então, frente a todas essas patologias, é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta se passa pela iniciativa educacional. A criança é o futuro. E com exceção dos missionários, e se a gente tem a missão de ser pai, mãe, etc., mas eu estou falando aqui dos missionários, vamos lá, Chico, Madre Teresa e tantos outros, mas com exceção dos missionários, que não necessariamente irá acontecer, todos nós, homens e mulheres de hoje, pais e avós de hoje, ou ainda, não estamos ainda nessa condição, seremos amanhã as crianças. Depois seremos pais ou mães ou avós, e depois crianças. E nesse ciclo. Então, a reconstrução do entendimento inevitavelmente se passa sobre educação. Sobre educação. Porque não teremos, fora da fundamentação da doutrina de amor e de caridade, de amor e de verdade de Jesus, outro caminho. Se a gente entende Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, a reconstrução educacional não passa por outro caminho, que não seja por ele. Não tem jeito. Obviamente precisamos aqui estudar os conceitos materiais, obviamente. As profissões, naturalmente. Ninguém aqui está indo contra aí, obviamente que não. Tenho também a minha profissão e que sou muito grato a ela, mas a educação verdadeira, ela se passa inevitavelmente pelos conceitos de Jesus, pelas admoestações, pelas advertências do Senhor, como na carta aos Efésios do capítulo do Vinha de Luz. E há uma observação importante nesse capítulo, que nos convida a cuidarmos da criança, da infância, como quem acende claridades no futuro. Ora, é um ciclo. Compareçamos com elas, compareçamos com elas à presença do Senhor. Apresentamos a elas o Senhor, porque o caminho é esse. E hoje adultos, amanhã crianças. E esse ciclo tem que se tornar, como diz o senso comum, virtuoso. E tem que começar. Tem um outro capítulo, na verdade não é um capítulo de um livro, é uma revista, Reformador, que é uma revista que vem lá desde os tempos de Kardec encarnado, mas essa passagem é de 1963, também por Emmanuel, também pelas mãos abençoadas de Chico, que Emmanuel traz o quanto a criatura humana, o quanto a sociedade, ela se dedica à construção das nossas facilidades. E tem que ser mesmo. O desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da engenharia, o desenvolvimento de tantas questões que são relevantes e são, de fato, são. Mas que a gente precisa nos atentar e assegurar o porvir.
um entendimento do princípio da reencarnação. E se a gente precisa assegurar o porvir com o entendimento da reencarnação, a gente precisa investir. Investimento. A gente tanto fala de investimento hoje. Investimento na infância. Investimento na criança. Porque a criança de hoje, a criança de agora, erigir-se no lar, como diz Emmanuel, a biografia e o retrato de amanhã. A biografia e o retrato de amanhã. Porque tudo que nela depositamos, receberemos amanhã. Isso a gente pode pensar do ponto de vista espiritual, né, gente? Mas podemos pensar aqui no ponto de vista material e fica até mais fácil para o entendimento. A criança egoísta e tratada num seio egoísta, num seio vaidoso, vai ser o médico mal intencionado de amanhã. Vai ser o engenheiro ardiloso de amanhã. Vai ser o político corrupto de amanhã. E daí a importância de cuidarmos dentro do nosso seio, dentro do nosso lar, que é a nossa instituição primeira, desses pequenos. Ah, Paulo, mas e se elas caminharem por esse caminho? Ué, fizemos a nossa parte. E eles também têm as suas tendências, as suas más inclinações, como nós outros mesmos temos. Mas cabe-nos a criação do reino de luz, do reino de Deus, dentro de cada um de nós, e sobretudo dentro do nosso lar, no cuidado com a criança. E aí, se a gente for pensar um pouco mais no macro, na responsabilidade que temos nós outros, nós todos, do ponto de vista da sociedade humana, no investimento da educação. Uma passagem, naquela leitura que está em Mateus, Marcos, né, que está em Lucas, das criancinhas, deixai vir a mim, né, tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção e que o desvelo, a chave espírita nos ajuda no entendimento, que é quando Jesus fala, deixai vir a mim, e não as impeçais. E não as impeçais. Porque temos todos nós, na infância, criaturas sedentas, e que muitas vezes a gente, vaidoso, egoísta, não conseguimos deixar aqueles serizinhos acessar essa água que sacia, essa água que verdadeiramente sacia, eternamente sacia. Por isso Jesus fala, não as impeçais, não as impeçais. Fomentai nelas isso, né? Porque essa educação que trazemos é a oportunidade de conhecer, Se eles vão seguir ou não, uma outra questão, mas é a oportunidade de conhecer e de vivenciar Cristo. Mas não é vivenciar Cristo somente aqui dentro da casa espírita, ou dentro da igreja católica, ou dentro da igreja evangélica, ou dentro do templo budista, das casas de Umbanda, enfim, não. É vivenciar Cristo dentro do lar, nas atitudes do dia a dia, todo dia, o dia todo, né? Mas é muito mais do que falar do Evangelho, é muito mais do que isso, porque não adianta nada falar do Evangelho se você não vivenciar o Evangelho. É viver o Evangelho. É como diz Francisco de Assis, né? Pregai o Evangelho. E se necessário for, fale dele. Precisamos pregar com o Evangelho vivo, como Paulo de Tarso fez, por exemplo. Falava do Evangelho, mas muito mais do que falar, ele vivia o Evangelho, era uma carta viva, né, dos ensinamentos do Cristo. Então, assim, essa atenção de não sermos barreiras, né, não sermos impeditivos do acesso da criança à busca da verdade, e sim, assim, tentarmos ser catalisadores um pouquinho, né, desse acesso, né, de facilitador desse acesso, desses seres que precisam tanto de luz como nós outros, né? Como nós outros. E é claro que, mas erramos tanto, né?
Foi. Sempre é a hora de virar a chave. Sempre é a hora. Sempre é a hora de reconhecer ali um certo tropeço, uma pedra no caminho, muda a chave, muda o entendimento, caminha para frente, né? Caminha para frente, porque temos que lembrar, né, gente? Não adianta a gente ficar pensando no que passou. Nós somos espíritos eternos. Somos ou não somos? Somos. Então, se somos espíritos eternos, é sempre tempo de começar, porque nós temos uma eternidade. Então, isso é uma questão. Outra coisa é, já que somos espíritos eternos, deixa para depois. Não. É sempre tempo de começar. O tempo urge. O tempo urge, como Emmanuel fala. Tem uma passagem muito bonita, eu não vou falar aqui porque não dá tempo, mas que vale depois uma observação, né? De uma revista espírita de 1864, 1864, intitulada, feita por Kardec, intitulada Primeiras Lições de Moral da Infância. Primeiras Lições de Moral da Infância, no qual Kardec vem ali citando exemplos do seu convívio familiar, do seu convívio íntimo. E nesses exemplos ele fala sobre educação, sobre moral na infância, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Ele cita exemplos de criança com atitude tal, como é que a mãe se portou, e é bem interessante. Mas ele faz uma consideração no final, como um fechamento do capítulo, no qual ele considera, né, e a gente muito bem sabe disso, o egoísmo e o orgulho como, né, a fonte, né, da maioria das misérias humanas, tanto do íntimo de cada um de nós, como sociedade, como criatura da humanidade. Enquanto reinar esse egoísmo e essa vaidade, esse egoísmo e esse orgulho, a gente não vai conseguir esperar paz, a gente não vai esperar caridade plena, a gente não vai conseguir esperar fraternidade na sociedade. Então a gente precisa atacá-los no embrião, a gente precisa atacá-los na fonte, onde a gente consegue agir, onde o espírito é mais permeável ao novo entendimento, né? Sem esperar que cresça e fica mais vivo, fica mais difícil tratar. É muito mais fácil você corrigir uma árvore quando é pequena do que depois que ela já está frondosa, né? E aí vem a chave do entendimento, e por isso a gente é muito grato à doutrina espírita. Kardec comenta, mas como fazer, né? Ele faz essa pergunta e a resposta é moralizando os pais. Moralizando os pais. Não é moralizando a criança, porque não adianta moralizar a criança se o pai continua, né? Não adianta. Você falar, meu filho, você não pode roubar, meu filho, que coisa errada. Eu sei que todo pai fala isso, mas não adianta nada o pai fazer isso e puxar um gato, né? Não adianta. Então, moralizando os próprios pais. Moralizando os próprios pais. Essa é a resposta de Kardec. E aí vem um interessante que nessa pesquisa que a gente vai fazendo pela oportunidade do estudo, eu descobri uma frase muito bonita. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Então, educar não é somente palavras, e sim agir, e agir conforme a moral. Essa frase é de Johann Heinrich Pestalozzi, do século XIX. Pestalozzi, que Kardec era discípulo do ponto de vista pedagógico, né? Pestalozzi é um pouco mais velho que Kardec seguia Pestalozzi ali, Pestalozzi era suíço, tinha um trabalho lindo, porque quando a Suíça foi invadida pela França lá em 1850 e poucos, Pestalozzi pegou um orfanato, pôs dentro de casa e cuidou de não sei quantas crianças, num trabalho muito bonito, e ele não se classificava religiosamente, ele só falava que ele era cristão, e o exercício do cristão que ele fazia não era só que ele falava, era de cuidar dessas crianças. Tem uma foto muito bonita, a gente não tem como passar, mas é uma foto muito bonita de Pestalozzi com esse tanto de criança, e ele realmente ressignificou a educação moral baseado no cristianismo verdadeiro e inspirou tanto Kardec a se atentar a isso. Kardec era, né, um admirador de Pestalozzi. Muito, muito interessante isso.
Porque, né, no Evangelho a gente vê que muito mais do que vivência, do que de conhecimento, é a gente realmente trabalhar. E aí vai dar tempo, eu queria trazer uma história que fecha bem o Deixai vir a mim as criancinhas. Tem um livro lindo, lindíssimo, né? Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, ou Ivone do Pereira do Amaral, não sei. Ivone Pereira, vamos falar assim, e sobre um espírito Camilo, lindíssimo livro, lindíssimo. E lá tem uma pérola do entendimento. Aliás, lá tem várias pérolas, mas tem uma pérola que é a excelência, né, na minha opinião. É a história de Aníbal de Silas. Aníbal era um dos espíritos ali, né, nas colônias, que ajudavam aqueles nossos irmãos que incorreram no suicídio, já um pouquinho com entendimento, e Aníbal trabalhava com eles o amor, ensinava sobretudo o amor. E eu vou ler, para não fugir, porque não tem palavras para repetir o que Aníbal nos traz, do que Camilo nos traz sobre Aníbal. Porque Aníbal começou assim: e Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré, durante as suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou, quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Aníbal era um daqueles ali. Aníbal que vos ministrará os ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Rabi da Galileia, a quem ama com arrebatamento de idealista, entusiasta e ardoroso, desde a infância longínqua, passado então no Oriente. Então esse era Aníbal, uma daquelas crianças que Jesus chamou, deixai vir a mim as criancinhas. Esse era o espírito Aníbal de Silas. Aníbal, depois dessa existência, ele trabalhou e trabalhou muito no cristianismo, na ajuda ao próximo, no amparo e no amor. Até que um dia, em uma das suas muitas existências, ele tinha desencarnado, e neste dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel, pois já trabalhava muito e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz. Ordem de quem? De Jesus. Concedida depois de séculos de abnegação e de amor. E a ordem de Jesus era: vai, Aníbal, e dá os teus labores à legião da minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças se encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os há muito à direção da minha mãe, porque somente a inspiração materna será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recorda-lhes os ensinamentos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção, no cumprimento do dever, que, para os homens eu tracei. Ensina-os a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória. Alavanca-os, poderosa do progresso.
Abre-lhes os ensinamentos das tuas recordações, Aníbal. Lembra-te de quando me ouvias na Galileia e ilumina-os com a claridade do meu Evangelho, pois é só isso que lhes falta. Então Jesus chama Aníbal à colaboração, ao ensinamento das suas verdades, que são arrebatadoras, àqueles nossos irmãos incorridos em suicídio, para trabalhar a favor da legião dos servos de Maria. E aí, costurando um pouquinho tudo, tecendo um pouquinho tudo, a gente viu a importância da fundamentação espírita, e aí a gente tem a educação como exemplo na reestruturação do ser, na reestruturação da sociedade, e que, sobretudo, passa na história de Aníbal a vivência, porque não era ele um professor, ele era o ensino vivo, ele era o exemplo, o Evangelho vivo. E aí vem a passagem, que é muito bonita. Participou-nos em seguida, e aí Camilo está contando a sua experiência ao ver Aníbal dando as aulas, digamos assim. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação da sua personalidade a nós outros, como Jesus tinha pedido, né? Que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver nossos vultuosos débitos. Então ele estava ali para aprender, não somente no conceito que o professor estava para passar, e sim na sua personalidade, na sua vivência, na sua história. E aí Camilo nos traz, porquanto será sempre de boa pedagogia. Olha lá Pestalozzi, Kardec, Jesus. Porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente os seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie também, para que aprendêssemos a amá-lo, a nele confiar, tornando-o nosso amigo. A importância de nossos pais, professores, tutores, não importa o nome do papel, sejamos exemplos no ensino, sejamos exemplos, né? Para que pudéssemos, como diz Camilo, em primeira análise, observar nele, na referência, nele próprio, os efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor. Reedificado pelo amor do bom pastor. Por isso Kardec comenta lá no Reformador de 1874, moralize o pai, para que assim moralize o filho. Só moralizar o filho sem moralizar o pai é muito difícil. Cuide dentro de você, para você poder ser exemplo, né? Como nessa história de Aníbal de Silas. E aí, depois disso tudo, o que nos fica é, sobretudo, sermos exemplos dentro das nossas inúmeras dificuldades, dentro da nossa pequenez, dentro dos nossos muitos defeitos, mas trabalhar ali, um após um, né, para sermos exemplos para essas criaturas pequenas. E aí, se a gente for pensar no macro, para a sociedade como um todo, né, cada um fazendo o seu papel, né, porque a medida de amar, como dizia Santo Agostinho, é amar sem medida. É amar sem medida. Sob o ponto de luz, sob o ponto de foco da luz do Evangelho. Sob a luz do Evangelho. Então, assim a gente termina, né, sendo muito grato e agradecendo os amigos e os irmãos que estão, né, nos acompanhando pelo Instagram, para a gente partir para a segunda parte, né?